a pensar que promessas são as coisas mais tremendas que nós podemos ter. Mas elas só se realizam, promessas são resultados. Elas só se realizam se nós ensinarmos os princípios. E graças a Deus pelos princípios de Deus. Aí nessa hora eu queria que você orasse em outras línguas. Enquanto nós cantamos, enquanto nós pensamos sobre as promessas de Deus, sobre os princípios que geram resultados, nós podemos estar orando em outras línguas. Uma das formas de nós entendermos essas promessas é orando no Espírito. É deixando nosso Espírito sensível para entender a sabedoria oculta em Deus. Você pode orar comigo em outras línguas, orando alto. Quero que você seja inimigo. Aqui também o louvor, todo mundo orando em outras línguas. Vamos encher essa atmosfera, vamos preparar essa atmosfera para aquilo que Deus deseja. Edificando a nossa fé santíssima, olhando no Espírito. Ramanaya Suri Manaya Nemanase Lamanaya Suri Manaya Suri Derebrana Suri Viparana Suri Kansarabaranaye Ramanaya Suri Barana Suri Barana So Derebana Suri Derebana Suri Baramanaye Mesmo sabendo, Pai, mesmo sabendo que suas promessas são incomparáveis, são ilimitadas, elas são invencíveis, elas são tremendas, elas necessitam ser apreciadas por nós, desejadas por nós, mesmo sabendo disso, Pai. Nós agradecemos pelo seu cuidado, agradecemos por sua bondade, por sua verdade,
Agradecemos pelo seu Espírito Santo que nos localiza e nos faz ver que por meio delas tem o teu sim e tem o teu amém, Pai. Oh, obrigada porque elas são incomparáveis. Nessa noite nós cantamos e nos alegramos e dizemos que amamos a tua justiça, Pai. Nós dizemos que amamos a tua justiça e tu nos dizes que ama a nossa prosperidade. Obrigada por cada uma das tuas promessas. Oh, obrigada por cada uma das tuas palavras. Obrigada por cada uma das palavras liberadas com força, com unção. Oh, obrigada porque elas estão dentro de nós em bons arquivos. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada, Pai. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. Você pode sentar-se. Glória a Deus. Obrigada, louvor. Aleluia. Eu fico pensando porque Deus já tem 5 anos que nos pede para sentar e ouvir a respeito das mesmas coisas. Que privilégio para nós, não é? Não é? Que encontro maravilhoso, que oportunidade tremenda é sentarmos para nós ouvirmos as mesmas coisas muitas vezes. Para nós ouvirmos coisas que vão nos dilatar, vai dilatar o nosso coração, que vai fazer com que nós rompamos, que vai fazer com que nós sejamos encorajados, sejamos animados, né, a entender que a palavra de Deus é a verdade, que ela não falha, que ela não muda. Então nós estamos de novo no mesmo lugar, geograficamente falando, com os nossos corações abertos, para ouvir de Deus. E é muito importante nós sabermos como vamos ouvir de Deus. Porque se nós ouvirmos com ouvidos de mercador, nós vamos enganar a nós mesmos. Mas se nós ouvirmos, como ele mesmo diz e nos adverte, vede como ouvis a palavra de Deus. Então existe uma forma, existe um método extraordinário para nós ouvirmos a palavra que vai gerar fé no nosso coração e vai trazer dignidade à nossa forma de pensar. Vai nos emancipar no pensamento. E se consegue nos emancipar no pensamento, vai conseguir muitas outras coisas, não é? Extraordinárias para um tempo extraordinário que está começando nas nossas vidas. Eu quero encorajar você a sair desse evento não querendo as mesmas coisas, não vivenciando as mesmas coisas, dando oportunidades a Deus, né? Criando oportunidades em Deus para que Ele também se mova de maneira diferente. Para que também ele possa corresponder aos anseios do seu coração. Eu fico pensando como Deus nos sacode. Esse é um evento que ele está nos sacudindo. Amém? Que ele está nos chamando para um tempo em que nós vamos depender do Espírito para todas as coisas. Em que nós vamos ouvir o Espírito para obedecê-lo. Porque o tempo está se afunilando e nós precisamos ser guiados pelo Espírito para todas as coisas, inclusive na nossa área financeira. E é interessante, hoje, quando eu terminei de almoçar, que entrei no quarto, fiquei sondando o meu coração, puxando as riquezas extraordinárias de Deus. E eu fiquei pensando lá no Egito. Fui lá para o Egito. Fui lá para o Egito e eu vi que no Egito, amados, segundo a palavra de Deus, eu vi que no Egito o povo planejava, trabalhava, se esforçava para viver da forma natural, para o seu pão de cada dia. Eles planejavam aquele dia, eles trabalhavam aquele dia, eles empenhavam força natural para viver cada dia por causa do pão que precisavam comer. E eu fiquei pensando por um bom tempo sobre isso, sobre planejar, sobre se esforçar para comer o pão de cada dia, trabalhar para comer o pão de cada dia. Só que eles faziam isso com as suas próprias forças, com o seu braço forte. Eles faziam isso empenhados em regras, em métodos, orientados por aquilo que é humano e não por aquilo que era divino. Então, eu fui ver que existe uma mesma regra
existe uma mesma concordância com isso aqui. Planejar, trabalhar. Só que existe uma discrepância e uma discordância na última etapa daquilo que eles faziam. Eles faziam isso na força do braço forte, dependendo daquilo que era humano. E no Novo Testamento, nós somos convidados a planejar, a trabalhar, mas não a depender da força humana, não a depender do braço forte. Amém? Então, eu fiquei pensando sobre isso, fiquei incomodada sobre isso. E eu comecei a ver que quando eles foram libertos e quando eles saíram lá com Moisés, né, que Moisés libertou o povo do Egito, eu pensei que eles começaram a empenhar mais, eles não havia, amados, lá no deserto, como eles viverem sobre a pressão humana. Eles saíram do Egito e imediatamente eles começaram a depender de Deus. Eles saíram do Egito, eles saíram da escravidão, eles saíram desse bloco em que eles planejavam, trabalhavam e se esforçavam humanamente falando para ter o seu pão de cada dia. Eles saíram desse ciclo. Diga, eles saíram desse ciclo. Então, eles agora estavam no deserto. E eles estavam no deserto, e no deserto não havia água. Diga, não havia água. Não havia sementes para plantar. Não havia pão para comer. Não havia roupa para comprar. Vocês estão concordando comigo que no deserto não havia nada dessas coisas. Eles agora estavam no deserto. Ou eles criam, ou eles criam. Ou eles criam. Amém? Eles precisavam aprender, eles precisavam ver que aquele deserto era desabitado. Não tinham o que comprar, não tinham o que comer, não tinham o que plantar, não tinham o que colher, não tinha nada. Eles aí foram olhar para o alto. E eles foram olhar para cima. Eles foram olhar para a palavra. Eles foram olhar para o pão vivo que caiu do céu. Porque, de fato, o pão vivo veio do céu na forma de maná para alimentá-los. Então, eles tiveram que entender que Deus seria sua fonte. Amém? Eles tiveram que olhar para cima, para o alto, para a palavra. Eles não olharam. Veja só, naquele lugar onde eles não tinham pão, onde eles não tinham o que comer, onde eles não tinham o que plantar, onde eles não tinham o que comprar. Eles estavam no deserto, mas eles estavam livres dos métodos egípcios de planejamento, trabalho e confiança na mão humana. Agora eles estavam livres para planejar, para trabalhar, porém para confiar no braço forte do Senhor Deus. E era interessante que quando eles olhavam, amados, para eles agora não podiam olhar para os outros, eles não podiam olhar para si e nem eles podiam olhar para as circunstâncias. A Bíblia diz que o único olhar deles era para o alto, de onde vinha o seu maná. De forma sobrenatural, de forma extraordinária. E nem pronto era. Porque caía algo como flocos que eles iriam cozinhar para aquele dia, para cada dia, para cada dia. Então eles teriam que fazer algo. Eles não receberam nada pronto. Eles foram fazer algo com aquilo que haviam recebido de Deus. Mas eles tinham confiança e convicção que eles estavam recebendo de Deus. Eles não tinham opção, eles não tinham nenhuma opção mais. E é interessante ver que quando eles olharam para Deus e para a sua palavra, o maná veio do céu, a água brotou da rocha, aleluia, eles foram curados, as roupas não se estragavam, porque eles estavam olhando para o alto. Eles estavam olhando para Deus como sua fonte. Eles estavam olhando para Deus como seu supridor, como seu único supridor. Eles não se ensoberbeciam pelos seus braços fortes. Eles apenas olhavam para Deus e sabiam que tudo vinha dele. Eles passaram 40 anos vivendo não pelo que era natural, mas pelo sobrenatural. Eles conseguiram passar 40 anos olhando para o alto e vivendo do extraordinário.
40 anos olhando para o alto e vivendo milagres contínuos. 40 anos olhando para o alto, irmãos, e vivendo a manifestação da bênção que enriquece e não traz dores. Aleluia! Glória a Deus por isso. E eles conseguiram viver 40 anos pela palavra. 40 anos pela palavra de Deus. 40 anos pela boca de Deus. Por isso que ele diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Eles passaram 40 anos provando o ilimitado. Aleluia. Provando água da rocha, provando pão do céu, vendo suas roupas não se estragarem. Aleluia. Sendo alimentado pelo Senhor, provando do sobrenatural. Por que isso? Porque eles depositaram a confiança deles no Senhor. Eles não ficaram na prática do Egito. A prática do Egito é trabalhar, planejar e confiar em si mesmo. É planejar, trabalhar e confiar no seu braço forte. É planejar, trabalhar e confiar no que é natural. A prática espiritual, a prática do renascido, a prática do redimido é planejar. Pode ser, não tem nenhum problema contra planejamento, desde que a sua confiança não esteja no planejamento que você faz. Porque até em Lucas, quando ele nos manda planejar, ele também nos diz mais adiante que, acaso será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Eu quero que você saia desse evento entendendo que sobre o seu planejamento você deve injetar fé. Para quê? Para que você viva além do seu planejamento natural. Para que você não confie apenas no que você vê, naquilo que é natural, naquilo que você toca. Que você experimente água saindo da rocha. Que você experimente provisão descendo do céu. Que você experimente todas as coisas extras e extraordinárias que a palavra de Deus nos diz. Então, queridos, porque eles depositaram sua confiança, porque eles ouviram e creram na palavra, eles puderam ver coisas extraordinárias. Nós não vamos ver coisas extraordinárias em todas as áreas, mas estamos falando de finanças se nós não fizermos, não é, disso nossa prática de vida. Dessa palavra, nossa prática de vida. E fé é o canal que nos permite experimentar a presença e o poder de Deus. Diga isso comigo, fé é o canal que nos permite experimentar o poder de Deus. Amém? A sua palavra, a sua presença, o seu poder, a sua glória. Glória é tudo que Deus é e tudo que Deus tem. E tudo que Deus é e tudo que Deus tem está depositado dentro de nós, para que nós vivenciemos isso. A fé nos incentiva a projetar nossa vida limitada na direção do reino de Deus, que é ilimitado. A nossa vida naturalmente é limitada, mas nós não somos convidados para viver conforme o Egito nos manteve anteriormente presos. Nós somos convidados a tirar a prática egípcia e viver pelo que é espiritual, porque nós não dependemos mais de alguém que nos escravize. Hoje nós somos escravos voluntários, porque amamos a palavra e decidimos seguir a palavra, de acordo com aquilo que ela está nos orientando. Então, quando nós ouvimos a palavra, fé vem e nossa dignidade mental é restaurada, amados. Nossa dignidade mental é restaurada. Nós somos emancipados no pensamento quando nós damos evasão à fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E isso modifica nosso estilo de ser, modifica nosso padrão de vida. Aleluia! Modifica o nosso padrão de vida. Então nós lançamos aí os nossos conceitos e os nossos preconceitos, aqueles que nós aprendemos no Egito, e deixamos para lá. E jogamos fora. Eu quero que você saia desse trabalho tão interessante, tão privilegiado e tão extraordinário que Deus está nos dando a oportunidade de ter nesses dias aqui, lançando fora o velho para que venha um novo. Para que venha um novo, com força. Porque hoje nós somos livres, irmãos. Nós somos a raça mais interessante da terra. Então somos livres. E eu fiquei pensando sobre essa frase, né? O que é que a Bíblia fala sobre finanças? O que é que a Bíblia fala sobre dinheiro? E eu fui lá, quero falar um pouquinho sobre dinheiro, não é? Para fazer jus a essa frase aí. O que é que a Bíblia fala sobre dinheiro?
Dinheiro é apenas um papel sem significância. Dinheiro é um papel sem significância. Diga, dinheiro é um papel sem significância. Marisete, não diga isso, que isso não é verdade. Eu atesto que isso é verdade. Se eu pegar uma criança que está começando a aprender a desenhar, a usar um lápis de cera, a riscar, seja lá o que for, e der uma nota de R$ 100 a ela vai pegar e desenhar em cima daquela nota um monte de coisa, riscando assim, porque não tem nem definição ainda. Mas para ela desenhou o carneiro, o boi, a galinha, o ovo. Ela risca todinho, por quê? Porque ela é uma criança. Ela não tem entendimento. Ela simplesmente acha que é um papel verde. Mas se eu pegar aquele papel verde, que é uma nota, uma cédula de R$ 100, e entregar a um adulto, ele vai fazer uma feira, ele vai comprar uma roupa, ele vai fazer alguma coisa com aquele dinheiro, porque ele deixou de ser criança e passou a ser um adulto com entendimento do que seja dinheiro. Ou pelo menos se espera que tenha entendimento do que seja dinheiro. Com o mesmo papel, alguém pode matar uma pessoa, e com o mesmo papel, alguém pode fazer um benefício a uma pessoa. Então, o papel em si não tem valor algum, não tem significância alguma, a não ser o valor que nós atrelamos àquilo ali. Então, somos nós que colocamos o valor na cédula. Amém? Somos nós que colocamos o valor na cédula. Aleluia. Aquela criança lá brincando, ela pode babar sobre o dinheiro, pode fazer xixi sobre o dinheiro. Ela pode rasgar o dinheiro, porque ela pensa que é um papel. Mas você não faria isso. Não faria. Por quê? Porque você tem entendimento sobre aquilo ali. Dinheiro por si só é apenas o papel. Nós não podemos comer o dinheiro. Nós não podemos amar o dinheiro. Nós não podemos curar as pessoas com dinheiro. Já pensou uma cédula e você dizendo assim, um papel e você dizendo assim, recebe cura? Não tem sentido. Mas o valor que nós atrelamos ao dinheiro tem significância. E tem a significância do nosso coração. E é interessante que quando nós olhamos para o dinheiro, ele revela quem nós somos. Porque ele vai revelar o nosso coração. Quando nós atrelarmos a significância dele, ele revela aquilo que nós pensamos, aquilo que conseguimos já avançar, não é? Dentro do reino de Deus. Aleluia. O dinheiro, irmãos, por incrível que pareça, você pode até não achar, mas graças a Deus você vai deixar de achar se achava errado. O dinheiro ele é puramente de caráter espiritual. Para os espirituais, o dinheiro é espiritual. E como nós somos espirituais, nós não estamos entrando numa categoria, ou numa máscara, ou numa capa, que nos fazem espirituais. Nós somos espirituais. Agora, nós temos atos de espiritualidade ou não, aí é diferente, mas nós já somos espirituais. Portanto, ele para nós deve ter um caráter espiritual, porque nós somos os redimidos. E os redimidos têm uma canção. E a canção dos redimidos é uma canção de espiritualidade. Aleluia! Amém? Então nós precisamos entender que nós não vamos passar nossa vida trabalhando por dinheiro. Nós vamos entender como ter uma postura bíblica e espiritual para fazer o dinheiro trabalhar em nosso favor e em favor do reino. Amém? Aleluia. Estão comigo? Aleluia. E nós não vamos passar a vida toda trabalhando para ficar ricos. Porque nós não precisamos ficar ricos. Nós já somos ricos. Não vamos ficar. Nós já somos. A nossa condição já é essa. Que eu esteja vivendo ou não, a minha realidade espiritual é esta. Já somos ricos. Já somos prósperos. Nós vamos desenvolver isso cada dia que olharmos para dentro de nós e tirarmos de nós os tesouros escondidos. Amém? Mas é interessante, amados, que nós, crentes, filhos de Deus, espirituais, que entendemos o que o dinheiro é, nós precisamos abrir o nosso coração para trabalhar, não por ele, mas trabalhar para cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Agora, dentro desse propósito, o dinheiro está inserido. Porque nós vimos conversando, dizer, amados, que você não gosta de dinheiro, você está mentindo e sendo burro. Porque o dinheiro proporciona, ele é meio.
Ele não é o fim, mas ele é meio. Ele é instrumento que Deus colocou. Foi Deus que teve a ideia. Mais de 4.000 versículos na Bíblia Sagrada falam sobre dinheiro. A ideia não foi nossa, meramente humana. Foi Deus. Dizer que você gosta de andar de ônibus ao invés de andar de carro, está mentindo. Agora, se é necessário você andar de ônibus até que você tenha o seu carro, louve a Deus no processo. Mas dizer que o que você faria de carro em 15 minutos, você vai fazer em 3 horas, vou orar por você para você partir, porque eu não penso assim. Amém. Dizer que você não gosta de dinheiro, ou que você não precisa de dinheiro, não é verdade. Não é o centro da verdade. Porque você precisa dele para tudo nesses dias. De fato, você precisa primeiro do Senhor. Mas depois você precisa dele, porque você não vai comer como os egípcios já comeram. Já passou. Estamos em outro ciclo. Nós vamos comer sobrenaturalmente, mas o dinheiro compra. No supermercado, ele compra na feira livre. Não fique em casa com a boca aberta, achando que vai comer vento e vai viver, que com pouquíssimos dias você morre. Então, queridos, é importante nós entendermos que a nossa prosperidade ela é essencial em todas as áreas, iniciando espiritualmente, terminando financeiramente, mas ela não vai nos trazer dores. Não vai nos trazer dores. Ela é livre, ela é solta, ela é leve, ela é cheia de bons frutos, ela é misericordiosa, ela é cheia de compaixão. Essa é a nossa prosperidade. Amém? Por todas as coisas, e por todas as pessoas e por todas as coisas. Dizem por aí, no sistema do mundo, que não é o nosso, que o dinheiro compra tudo. Eu discordo plenamente. Porque eu tenho algumas coisas dentro de mim que eu não trocaria por dinheiro, não venderia por dinheiro, por nada nesse mundo. A primeira delas é o meu caráter. Dinheiro não compra meu caráter. Dinheiro não compra minha salvação. Dinheiro não compra a plenitude do Espírito. Dinheiro não compra a minha liberdade. Dinheiro compra comida, compra roupa, compra estudo, compra aperfeiçoamentos, compra cursos. Aleluia. Mas não compra a nossa herança. E ela é preciosa, irmãos. Aleluia, ela é preciosa. Glória a Deus por isso. O dinheiro que temos deve ser um direcionador, ele deve ser um álibi. Ele deve ser algo que se harmoniza com o propósito de Deus. Na verdade, Deus vai nos dar para isso. Qual é o propósito de Deus nos dar dinheiro? Primeiro, para nos satisfazer, para nos ver felizes, para nos ver plenos, para nos ver completos, para nos ver cheios. E depois, para que nós façamos tudo isso com outras pessoas, com outras nações, com outros povos, com outras tribos. Posso ouvir um amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, amados, para que é que eu quero dinheiro? Porque minha visão precisa aumentar a respeito de dinheiro. Porque Jesus precisa voltar. E toda a evangelização é feita por meio de dinheiro. Então, nós precisamos estar inseridos nesse bloco. Nossa visão aumenta, amados, nossa visão começa a aumentar quando nós começamos a dar atenção àquilo que de fato merece a nossa atenção. Sabe, Deus não vai nos dar prosperidade para nós sermos fúteis. Ele nos quer bem. É bem diferente. Ele nos quer bem. A Bíblia, quando nós começamos a estudar a Bíblia, é quando nós começamos a dar atenção a esse bloco, a esse fator, a essa linha, e começamos a minuciosamente cavar, porque quem cava, quem busca, acha. Quando nós começamos a estudar e dar atenção a isso, e ver que a nossa intenção para entender estas coisas é realmente ampliar a nossa visão e fazer a vontade dele acontecer, nós começamos a ver, amados, que tudo de excelente. E nós começamos a ver que tudo que é mais excelente é o desejo de Deus para a nossa vida. Então tudo é casa, é carro, é roupa, é sapato, mas não é. Nosso foco não precisa estar nisso.
E nem eu preciso ser uma divulgadora disso. Quem é? Quem é e quem faz? É Deus por nós. Nós só fluímos com aquilo. E sabe que as pessoas, elas veem, porque nossa prosperidade, ela fala, ainda que nós estejamos calados, ela fala por nós. Aleluia. Você precisa estar bem, porque você precisa estar bem, porque Ele te fez para estar bem. Não é porque os outros estão bem. E você se sente super bem em estar bem, porque você está honrando Ele que te fez para estar bem. Amém? Então, eu falei no primeiro dia sobre algumas leis. E hoje eu quero falar sobre uma lei também, chamada Lei da Atração. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, nós vamos começar a falar sobre isso agora. Lei da Atração, Marcos 10. Nós fomos criados para esta lei. Nós fomos criados para esta lei. Se eu entendo, preste atenção nisso, olha, se eu entendo o propósito da minha prosperidade, eu desejarei prosperar muito mais ainda. Amém? Diga para o irmão isso. Se você entendeu o propósito da prosperidade, você desejará prosperar muito mais ainda. Aleluia. Só um minutinho, viu, meu irmão? Eu acho que eu pensei numa coisa e escrevi outra. Deixa eu conferir aqui essa citação. A lei da atração, ela é uma lei, segura esse versículo aí. A lei da atração, ela é uma lei do dar e receber. Aquilo que você dá atenção é aquilo que vem para você. Aquilo que você admira é aquilo que vem para você. Aquilo que você prioriza é aquilo que vem para você. E nós nascemos assim, para dar e para receber. Amém. Lucas 10, versículo 1 diz assim: depois disso, é Lucas. Designou o Senhor ainda outros 70, mandou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele haveria de ir. E disse: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, ele está dizendo aqui que essa é uma lei da atração. Ele enviou para dar. Ele enviou para dar. E ele recolheu todos nós que nós estamos aqui hoje. Porque ele julgou que isso seria importante. Ele julgou que isso seria essencial. Amém? Aleluia. Vai para Mateus 6, 24, por favor. Oh, glória a Deus. Antes, você vai lá para Marcos. Mas outra lei da atração aqui, aliás, para Mateus, que eu já falei. Eu quero só trazer aqui para você ter entendimento. 11, verso 2 de Marcos. Você não vai lá, só escuta. Diz assim: Jesus estava dando ordens. Ide à aldeia que está diante de vós. Logo ao entrar, encontrareis preso um jumentinho,
no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei. Aprisionamento, escravidão, nunca foi o desejo de Deus para a vida de ninguém, irmãos. Nem para os jumentos, quanto mais para os homens. Deus te quer livre. Deus quer que você administre de uma forma tal a questão financeira que você ande livre, ande sem medo, ande sem preocupação, nem mesmo de ouvir a voz de Deus. Hoje os filhos de Deus nem sequer querem ouvir a voz de Deus com relação a isso, porque tem medo do que ele vai dizer, tem medo do que ele vai pedir. Ele não é invasivo, irmãos. Ele não vai pedir o que você não é capaz de dar, mas ele sabe que você é capaz de produzir por fé o que ele vai lhe pedir. Amém. Aleluia. Então ele diz aqui em Mateus 6, vai para lá. Mateus 6. Ainda no verso 3, diz assim: se alguém perguntar a história do jumento, por que você faz isso? Aí você diz assim: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. E depois o mandará de volta. Sabe, amados, o Senhor precisa de você, mas precisa de você conectado à visão que está no coração dele. Ele não precisa de você cheio de conceitos, cheio de preconceitos, não. Achando que você é Deus, que você determina. Ele precisa de você com uma visão larga e ampla. Ele precisa de você desfrutando tudo que há nessa terra. Ele precisa de você vivenciando uma herança, porque para isso ele enviou Jesus, a lei da atração. Quando você está prosperando e vivendo e valorizando as coisas reais do reino, sem arrogância, sem orgulho, sem menosprezar as pessoas, sem considerar que as pessoas podem não estar no teu nível de fé, e aí você vai amá-la para trazer ao seu nível de fé, sem agredi-la. Então, coisas extraordinárias vão acontecer mesmo. Porque a sua vida vai trazer, a sua vida será como um imã, trará outras vidas para o mesmo nível. Sabe, aquele capítulo 11 de Hebreus, você pode ver, eles tiveram, todos os exemplos citados no capítulo 11 de Hebreus, foram circunstâncias que eles tiveram. Eles tiveram grandes circunstâncias, não foram pequenas. Mas sabe o que eles fizeram com as circunstâncias? Testemunhos. Eles transformaram as circunstâncias que eles estavam passando em testemunhos. Isso significa dizer que eu não preciso ficar na circunstância. A circunstância, para mim, já é um sinalizador de passagem. Eu não posso ficar numa circunstância, eu tenho que passar a circunstância. E transformar aquela circunstância em um testemunho. Porque alguém vai ver aquele testemunho, vai ouvir aquele testemunho e vai seguir. Porque vai saber assim, se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Se ele conseguiu ativar, ele é filho, eu consigo ativar e eu sou filho, e as coisas vão fluírem, vai fluir na mesma dimensão, com a mesma proporção e com o mesmo propósito. Amém? Aleluia. Então é glorioso demais. Mateus 6, 24. Há uma instrução, hoje de manhã, se você não vê, você perdeu uma excelente ministração. Aconselho você a adquirir de alguma forma, não sei como. Pastor Eduardo pode dizer a você depois como fazê-lo. Mas é importante você ouvir, se você não viu. Se você vê outras etapas e não veio hoje de manhã, escute a ministração de hoje de manhã da nossa irmã Lucinha. Foi maravilhosa, falando sobre instruções, sobre conselhos. E isso é o que nós devemos nos abrir constantemente para receber de Deus. Um homem bem sinalizado tem uma viagem segura. Amém? Um homem bem sinalizado tem uma viagem segura, tem uma viagem próspera, bem sucedida. E eu sei que ainda falando do Egito, do planejamento errado que eles tinham, na dependência errada, e Deus nos mostrando em Lucas o planejamento e o trabalho e a dependência do Espírito certa, nós precisamos colocar uma cláusula no nosso planejamento. Eu não sou limitado pelo que eu vejo. Eu não sou limitado pelo que tenho. Eu não sou limitado pelo governo, pelo meu salário, pelas coisas. Eu não sou limitado. Essa é uma cláusula importantíssima. Outra é, eu sou chamada para viver no reino que nunca terá fim. E esse reino tem base, fé e amor. Então, por causa de fé e amor em manifestação, eu posso ter acréscimos, aumento. Eu posso ser multiplicada cada dia.
Eu posso viver o que ninguém mais vive, porque acreditei nestas coisas. Quando... Segura, Mateus. Vamos fluir aqui no que está vindo. Quando aquele homem foi convidado a seguir Jesus. Deixa eu achar aqui. Quando ele foi convidado a seguir Jesus, o rico, o jovem rico. Marcos 10, né? Obrigada, pai. Marcos 10. Era essa citação anterior. Porque eu coloquei Marcos 10, 1 e eu enrolei vocês até agora. Mas agora a gente vai para o lugar certo. Aleluia, eu estava aqui assim, ó, procurando o que falar, porque é 10, 17, mas chegou, obrigada, Deus é bom. Não 10, 1, eu botei 10, 1. Então aqui, amados, era a lei da atração, voltando, rebobinando e fazendo todas as coisas certas pelo Espírito, porque o Espírito do Senhor sempre tem ordem e decência sobre todos os aspectos. E glória a Deus por isso. Então, nessa história, que não é uma história de Trancoso, mas é uma história verídica, aqui nós estávamos sendo designados na lei da atração, na lei do dar e do receber. Mas esse homem, ele não estava disposto a esvaziar suas malas, como foi dito hoje de manhã. Ele não estava disposto a retroceder, ele não estava disposto a considerar, ele não estava disposto a ouvir a voz de Deus e seguir. De fato, ele era contrariado. A Bíblia diz aqui assim, pondo Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Os costumes judaicos, os costumes lá dos judeus, era que cada vez que alguém o chamasse de bom, era porque aquele alguém estava disposto a seguir o que ele mandava, a servi-lo integralmente. E ele disse, bom mestre, então ele se aproximou de Jesus, dizendo assim, eu estou disposto a seguir o que você disser. Fale. Eu estou disposto a fazer a sua vontade. Diga. Só que essa disposição procedia de uma mente não renovada. Não procedia de um coração disponível. Amém? Porque ele disse assim, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Mas o Senhor que via o coração, o Senhor não desprezou a pessoa, porque a pessoa era mais importante do que as coisas. Ele não desprezou a pessoa, ele continuou amando a pessoa e, além de amar, expressou esse amor. Quis trazê-lo para uma condição aonde ele fosse bem-sucedido. Quis trazê-lo para uma condição onde ele ia ser impulsionado para um nível de prosperidade muito maior do que tudo aquilo que ele já havia possuído. E o Senhor disse, olha, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jamais o Senhor queria que ele entrasse na lista dos pobres. Porque se ele vendesse tudo que tinha, ele ia ficar pobre. E aí ia ser uma contradição nas palavras de Jesus Cristo. Não era isso que ele queria. Ele estava dizendo, vai e vende tudo que tens, ou seja, esteja disposto a fazer o que eu estou dizendo. Esteja disposto a se desapegar das coisas. Esteja disposto a localizar o seu coração correto. Aqui, amados, ele estava ensinando a esse rapaz a fazer o dinheiro trabalhar para ele. Ele não entendeu. Aqui ele estava ensinando a este rapaz a ter mais e menos tempo. Ele também não entendeu. Aqui ele estava ensinando a maneira sobrenatural dele viver, mas ele não entendeu. Ele não queria que ele vendesse tudo e desse aos pobres e fosse o próximo pobre da lista. Não era isso. Ele estava dizendo, localiza o teu coração, eu quero fazer algo extraordinário,
porém ele está apegado no sistema dessa terra. Ele está apegado. Mas sabe que ele não considerou palavra alguma? Você pode estar aqui nesse lugar e não considerar nada do que você está ouvindo. E vai continuar sendo a mesma coisa até os próximos dias. Porque eu falei o primeiro dia sobre mudança. Só acontecerá mudanças nas nossas vidas se nós estivermos dispostos a mudar. Se nós não estivermos dispostos a mudar, mudanças não acontecerão, amados. Amém? E ele disse que a resposta da criatura lá foi: mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se. Indignado. Ele ficou desapontado. Ele perdeu a alegria, ele perdeu o prazer somente de ouvir que ele teria que dividir as coisas dele. Que ele teria que organizar o coração dele. Na verdade, o Senhor nem queria aquilo, o Senhor só queria que ele estivesse pronto. O Senhor queria que ele estivesse disponível. O Senhor queria que ele estivesse considerando sua palavra humilde, né, para fluir com a sua palavra. Mas ele ficou desapontado e caminhou. Por quê? Porque ele não conseguiu entender que Deus estava dando a oportunidade a ele, criando uma oportunidade dele mandar no dinheiro, dele fazer, do dinheiro lhe obedecer, dos bens lhe obedecer, dos recursos lhe obedecer. Mas ele saiu indignado. Será que nós temos esse coração? Selá, Mateus 6 agora, vai lá. Selá é uma palavrinha que significa que nós devemos pensar sobre isso. O que a Bíblia diz a respeito do dinheiro é o que nós estamos aprendendo esses dias aqui. Mateus 6, 24 diz algo interessante e nós precisamos entender isso, ouvindo como sendo palavra de Deus e não palavra de homens. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E a gente vai entender algumas coisas aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. A palavra-chave do texto é serviço, rendição, investimento, tempo lançado. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, ele está falando de dois serviços, dois reinos, dois senhores, duas condições. Tudo que se refere a esses dois senhores, trevas ou luz, reino das trevas ou reino da luz, Jesus Cristo ou Mamon, é claro que quando o texto começa a falar, nós começamos a pensar que há aqui uma oposição. Se eu sirvo a um, me oponho ao outro. Se eu amo um, rejeito o outro. Se eu adoro um, menosprezo o outro. Está comigo? Será assim? Amém? Então, uma posição oposta de Deus. O texto me diz claramente que um está concorrendo com o outro. Deus não está concorrendo com ninguém porque não pode. Então, o diabo está concorrendo, Mamon está concorrendo para ser servido. Amém? Para ser servido. Não é uma proibição. Você percebe que não existe uma proibição aqui? Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não é uma proibição, mas é uma impossibilidade clara. Como cristão, eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso. Não é a essência da minha natureza fazer isso. Como cristão, eu só posso adorar uma pessoa. Eu só posso servir a Ele. Amém? Eu não posso servir o dinheiro. O dinheiro vai me servir. Eu não posso amar o dinheiro. O problema não é tê-lo. Vamos ter muito. Vamos ter muito. A medida é recalcada, sacudida e transbordante. É muito. É muito e muitas coisas. Não é só dinheiro, moeda, não. É muitas coisas. Espirituais, emocionais, físicas e financeiras. Muito.
A medida de Deus é sobra constante, contínua, todo dia, em todas as áreas. Mas eu preciso localizar o meu coração em relação a isso. Aí ele diz assim, se eu sirvo um, eu excluo o outro. E Deus tomara, como diz o nordestino, que você não exclua Deus da jogada. Nós não podemos excluir Deus da jogada. Feito aquele menino que perdeu as 2 moedas do lanche que a mãe deu quando ia para a igreja. Uma moedinha caiu no bueiro. E ele olhou 2 vezes, 3, a mãe disse, uma moeda é para a oferta e a outra moeda é para o lanche. E ele viu a moeda cair, olhou e fez, dançasse Deus. Quer dizer, a moeda de Deus foi que caiu, a do lanche permaneceu. Não, amados, nós não podemos excluir. Então vamos entender o que esse texto aqui quer dizer. O sofisma que nós precisamos desmanchar para sair daqui livres. E sair, né, da trajetória do povo egípcio. De planejar, trabalhar e viver o pão de cada dia. Planejar, trabalhar e viver só aquele pão, só aquele pão, só aquele pão. Amados, a Bíblia diz que nem só de pão natural vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu posso executar as palavras carregadas de poder e fazer com que a minha vida seja ampla e plena. Aleluia. Aí, qual é o sofisma aqui? Quem é Mamon, finalmente? Mamon é sinônimo de dinheiro? Se Mamon fosse sinônimo de dinheiro, nós fazíamos um voto de pobreza, amados. Porque nós não queríamos ofender o coração de Deus. Mamon não é sinônimo de dinheiro. Então, quem é Mamon? Quem é Mamon? Mamon é uma influência demoníaca. Diga, influência demoníaca. Mamon é um domínio espiritual que vem para exercer, um domínio que vem para tirar o crente, tirar o filho de Deus, tirar o redimido do foco de Deus. Para que Deus não seja a sua fonte em todas as áreas da vida. Talvez nós estamos sentados aqui dizendo, meu Deus, para que eu estou ouvindo isso? Irmãos, para você ser referência. Você está ouvindo isso para você praticar e ser referência. Você está ouvindo isso para você praticar e, além de ser referência, influenciar outras pessoas a serem isso. Aleluia! Então é um domínio espiritual que vem com o propósito de influenciar os corações a amar e servir o dinheiro aos bens e não a pessoa certa. Você percebe isso? Ele vem tirar a tua devoção, a influência vem tirar o teu amor, a influência vem tirar a tua admiração, o teu respeito por Deus, pela sua palavra. A influência vem fazer com que você sirva a Ele, a Mamon e não a Deus. Que você ame a Ele e não a Deus. Eu sempre que ensino isso me lembro de quem sabe aqui o que é tranca-rua? Aquele demônio. Que eu não conheço não, que eu entendo mais de Deus do que de demônio. Mas eu já ouvi falar naquele Zé Pilintra, que bebe e não fica embriagado. Né? Tem o tranca-rua, que tranca as ruas e as coisas não acontecem. Com galinha preta, com não sei de quê, com não sei de quê. Isso são demônios, isso são influências, são domínios espirituais. Né? Pombagíria, vocês mesmos já ouviram falar muitas vezes. Né? A pombagíria antigamente era muito utilizada nas mulheres, hoje está nos homens, ninguém sabe mais quem é homem, quem é mulher. É uma coisa, né? Uma sensualidade de torar na igreja, o povo trocando o ouro pelo bronze, os irmãozinhos, coitados, fazendo o maior exercício de fé para louvar e adorar a Deus, porque está um negócio extravagante. Essa é a influência demoníaca, igual a Mamon. Vem para tirar o foco, vem para te desfocar, vem para fazer uma lente embaçada. E com uma lente embaçada você não pode vivenciar a prosperidade. Com uma lente embaçada você não consegue ver. Sabe o que esse espírito quer? Que a sua consciência de fonte seja ele, não Deus. Sabe o que esse espírito quer? Que essa consciência de fonte seja o sistema do mundo e não Deus. Ou seja, o teu trabalho é a tua fonte. O irmão que tem muito dinheiro na igreja é a tua fonte. O tio que vai morrer e que você ora todo dia para ele morrer, para deixar uma herança para você, é sua fonte. É assim, eu gosto de dar umas coisas assim, bem, né, que é para a gente pensar. Bem extrema, que é para a gente pensar. A loteria esportiva que você joga todo dia é sua fonte. Entende? E não Deus.
alianças de reposições, sendo fonte para nós e não Deus. É isso que ele quer, roubar a nossa confiança, tirar o nosso foco de confiar em Deus sobre todos os aspectos da nossa vida. Aleluia. Aleluia. E eu vou te dizer, ele trabalha insistentemente para que isso aconteça. Por isso, diga assim para o irmão, cuidado. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus 14. Mateus 14, versículo 13. Olha a chamada de Jesus Cristo, amados, para nós. Olha que chamada espetacular. Ele está nos chamando nessa tarde para ter essa visão, para nós alargarmos a nossa consciência. Preste atenção. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ou seja, Jesus estava num lugar, foi abastecido sobrenaturalmente, com o poder que veio do alto, se encontrou com a multidão, encheu-se de compaixão, curou todo mundo. Saiu à tarde e os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Esses homens andavam com Jesus. Esses homens viam a maneira e o método que Jesus usava, a dependência que Jesus tinha no alto, no Pai das luzes, a dependência no Espírito Santo de Deus. Eles conviviam, eles viram centenas de milagres acontecerem e eles disseram assim: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ou seja, ele estava dando uma estratégia natural de despedir o povo e dizer: se vire. Uma estratégia natural. E o Senhor, ele contrariou, ele não concordou, ele interrompeu o ciclo imediatamente. E ele disse: não é preciso que se retirem. Ou seja, não é assim, meus irmãos. Vocês não viram como eu faço? Vocês não perceberam o que eu faço? Vocês não viram o meu coração? Como eu vou despedir um povo que trabalhou comigo o dia todinho e está com fome? Eles têm necessidade. Como eu vou despedir eles? De mãos vazias? Não é assim que eu trabalho. A lei da atração não é essa. Despedir você de mãos vazias. Agora, uma coisa é que também você não pode se apresentar de mãos vazias. Amém? E aí ele diz imediatamente aqui: dá-lhes voz de comer. Ou seja, ele dá uma nova chance. Ele mostra que eles têm condição para começar tudo de novo. Eles mostram que eles têm condição de fazer todas as coisas novamente. Ele diz: ei, vocês estão esquecidos? Provisão sou eu, meu irmão. Você não viu, não? Acorde, desperte. O foco. Dê você de comer. Ou seja, ele está dizendo: dá e dá-se-vos-á. Ele está dizendo: dá e dá-se-vos-á. E nós sabemos que no final da história deu e eles deram e ainda sobraram. E cada um ainda levou para si um cesto, né, de alimento. Então o Senhor estava contrariando o método natural. Ele estava dizendo: ainda que haja planejamento, senta todo mundo na relva. É um planejamento. Ainda que haja trabalho. Peraí, a gente vai trabalhar. Pegou um pão, ele não pegou, ele pegou um pão e trabalhou. E o resto, o pão trabalhou para ele. Aleluia. Você entendeu isso? Ele condenou o método natural e te deu a opção. Ele deu a opção aos irmãozinhos aqui de provarem o sobrenatural, de provarem o extraordinário, de entrarem num ciclo novo, de jogar o velho fora e começar o novo novamente, com força, com gás. Oh, glória a Deus! Então ele disse: olha, esse método não serve para vocês, discípulos, alarguem a visão.
alarguem a visão sobre sobre esse tema. Alargue a visão. Próximo ano, quando nós estivermos aqui falando as mesmas coisas em maneiras mais amplas, mais amadurecidas, você estará mais abastecido, mais amadurecido, mais enriquecido, mais curado, mais próspero em todas as áreas. Por quê? Porque é o desejo de Deus para a sua vida, largar a visão. Mas ninguém que alarga a visão, não é? Fica sem provisão. Porque quando nós temos ousadia para largar a visão, com isso está implícito a prática daquilo que nós estamos alargando. Para que nós estamos querendo alargar a visão se nós não vamos praticar? A visão é alargada para a prática para o resultado e o resultado para o testemunho. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga assim, por mais que eu esteja na terra, eu não vivo por meio dela. A Bíblia diz que o sistema da terra jaz do maligno. E você não pertence ao maligno. Você pertence ao Senhor. Então, nós não somos chamados para viver por meios comuns. Lucas 18:8, estamos já terminando. Por meios comuns. Aleluia. Eu estou persuadida disso. Cada dia eu estou persuadida disso. Que eu não estarei vivendo pelos meios comuns. Que as coisas que estão nos acontecendo não são comuns. Porque eu não movimento uma palavra comum. Amém? Diga, eu não movimento uma palavra comum. Portanto, se eu não movimento uma palavra comum, se eu não semeio uma palavra comum, os resultados também não serão comuns. Amém? Se eu não semeio uma palavra natural, se eu não me movo de acordo, se quem me domina não é o sistema dessa terra, eu não vou ter dele. A Bíblia diz que eu vou me alimentar e vou ter resultados daquilo que eu me alimento. Se eu como dessa palavra, eu vou viver por meio dela. Amém? Então ela vai fazer coisas mirabolantes na nossa vida. Lucas 18. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Pai. Eita, Pai maravilhoso. Lucas 18:8 diz assim. Na verdade, o 7 diz: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Não fará justiça a você, irmãos? Se você honrar sua palavra, será que você não será honrado? É impossível você não ser honrado, porque o princípio de honra é uma semeadura de honra que gera honra, a colheita de honra. Amém? Mas ele diz assim, o verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Qual era o cuidado? Essas palavras foram ditas por Jesus Cristo. Qual era o cuidado de Jesus Cristo? Quando ele voltar, encontrar fé na terra. Mas ele vai encontrar fé aonde? Já que fé é algo abstrato. No nosso coração, saindo pela nossa boca. Amém? No nosso coração, saindo pela nossa boca. E quando ele diz assim, por mais que estejamos... O que ele quis dizer com isso aqui? Será que vão encontrar fé na terra? Ele não plantou um pé de fé. Para quando chegar, ter um pé de fé para ele encontrar. Ele plantou fé no nosso coração. Então, ele vai encontrar em nós fé. O que ele estava dizendo com isso? Que nós não iríamos viver pelos métodos naturais. Porque a fé transformaria os métodos naturais no incomum, no sobrenatural, no extraordinário, na ressurreição, nas restituições que nós precisamos. Então, fé e prosperidade estão intimamente ligados. Eu não vivo prosperidade sem fé. E quando eu vivo fé, eu prospero. Amém? Quando eu vivo fé, eu prospero. Olha outra coisa que Deus está... A Bíblia é cheia de fatos, nos chamando a viver o sobrenatural.
Lucas 22, aí mesmo. Fatos incomuns. Fatos que irão ser registrados nas nossas histórias. Lucas 22, 10. Verso 8 diz: Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa, ou seja, a passagem, para que a comamos. A Páscoa para que a comamos. Existe uma passagem para você, irmãos. Você precisa passar. Você precisa sair de um lugar e se mover para outro lugar. Se você está em zona de conforto, você precisa começar a ativar a si mesmo para sair desse lugar. Amém? Em todas as áreas. Mas olha o que é interessante aqui. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E eles lhe disse: a nossa passagem é preparada no sobrenatural. Muitas coisas que estão sendo ditas aqui, está sendo dita pelo dom. E você precisa discernir quando o ofício profético está em operação. Eu falei profeticamente desde o começo até aqui, basicamente. Então você precisa se agarrar ao dom. E ele diz aqui, presta bem atenção, ele lhes respondeu: quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrava. Homem nenhum levava cântaro nos seus ombros para lugar nenhum. As mulheres carregavam os cântaros. O que ele está nos ensinando aqui? O sobrenatural. O diferente do comum. Eu declaro um ciclo novo de fatos incomuns, sobrenaturais, extraordinários para todos nós nesse tempo. Ele estava dizendo: olha, você precisa entender que não é por métodos, que não é por regras, que não é por meios meramente humanos, que não é por planejamento, que não é por trabalho, mas que é pela dependência do meu espírito, para confiar, porque quando eles confiaram no deserto, chegou água, quando eles confiaram no deserto, a rocha deu água, no deserto eles tiveram comida caindo do céu, no deserto eles tiveram provisão, no deserto eles receberam, no deserto, as sementes que eles iriam plantar quando saísse do deserto. Mas por infantilidade, aquele bebezinho que riscou a cédula de 100, eles fizeram deuses para adorar. Por imaturidade. E não é mais chegada a hora da imaturidade em nossas vidas. Nós crescemos, não somos mais crianças. Precisamos fazer valer o reino de Deus. Precisamos utilizar bem aquilo que Deus está nos dando para o recurso. Precisamos ouvir sua voz e segui-la, porque foi isso que os discípulos fizeram. De boa e de livre e espontânea vontade. E aqui em Lucas, quando ele disse: acaso eu vou achar fé na terra? Jesus quer retornar, amados, e quer ver o seu povo rompendo em fé. Porque até para o arrebatamento você vai subir por causa de fé. Quem nos anima como cristão? O fato de saber que ele vai voltar. E a Bíblia ainda nos diz, irmãos, quem nos anima não é um carro, não é uma casa, isso é bom, contribui, é maravilhoso, nós temos e vamos ter mais. Mas o que nos anima, e o fato, ele disse assim, animem uns aos outros com essa notícia. Diga, eu vou voltar. Diga que eu vou voltar. Diga que eu vou voltar. Então, o que é que nós construímos na terra, amados? Além do que é natural, nós construímos templos vivos para que suba conosco quando ele voltar. Mas nós não podemos construir isso de qualquer jeito. Porque qualquer jeito não é o jeito que representa o reino. Tem um jeito próprio que representa o reino. É o jeito da excelência. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. A terra está aí com o seu sistema, mas a Bíblia diz que o sistema de Deus é maior. Nós vamos escolher o quê? Falamos ontem sobre criar oportunidades. Irmãos, cria oportunidades na tua vida contínua.
Pergunta a Deus continuamente o que é que Ele quer que você faça para você romper na sua vida financeira. Todos os dias, pergunte a Ele, diga: Pai, eu estou aqui disponível. O que você quer que eu faça hoje para romper em fé com a minha vida financeira? Não fique acostumado a dar 2 contos, 3 contos, R$3, R$10, R$15, R$20 numa oferta. Se é isso que você faz hoje, tudo bem, é o que você tem, glória a Deus. Mas não se habitua a isso. Exerce sua fé para que isso cresça. Amém? Não se habitua a ter um dízimo insignificante, porque o reino de Deus precisa. Então exerce sua fé para ganhar mais, para que seu dízimo cresça. Ganhe mais para que seu dízimo cresça. Ganhe mais para que as suas ofertas sejam grandes. Ganhe mais para que você veja as nações. Ganhe mais para que você veja os missionários. Ganhe mais para que você invista nos grupos que vão fazer suas experiências transculturais. Aleluia! Mas aí você fica no seu umbigo, tem outros umbigos para você ver. Aleluia. Aleluia. E quanto mais você dá, mais você recebe, porque é a lei da atração. Não vai fazer isso sem uma orientação, você tem o Espírito Santo de Deus. Mas esteja indignado. Quando você vê, irmãos, que você está confortavelmente naquela área. Rompa. Amém? Aleluia. Erga as suas mãos para o céu e fala ao Senhor que você ouviu aqui. Começa a agradecer ao Senhor por sua vida, a amar o Senhor, a adorar o Senhor nessa hora. Sabe, eu vinha pensando no carro para cá, até falei nós íamos conversando, enquanto você está aí orando, eu vou dizendo. Tudo que o reino de Deus oferece, o reino do diabo oferece contrário. Tudo que o reino das trevas oferece, o reino de Deus oferece contrário. É fácil identificar. É só você pensar a origem dos seus pensamentos. Aleluia. Obra na caça. Ore em outras línguas bem forte, irmãos. Embrequeixere de cambra labraçara da cambra lamanaia. Ombra canacacire de cambra labracire de cambra